Oi, crianças, bom dia. Bom dia, queridos pais. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, certo? Nesta oportunidade, nós vamos estudar no livro de Língua Portuguesa, as páginas 28 a 31, certo? Dentro dessas páginas vão estar a gramática, que são encontros vocálicos, e a ortografia, palavras com R e RE, tá certo? Eu já tinha dito para as crianças, não é crianças, que nas aulas anteriores, que só consoantes juntas não vão formar palavras. Elas vão precisar das vogais. Lembram? Quando nós estudamos lá no início o alfabeto, que explicou isso para vocês? Muito bem. Porém, as vogais, só as vogais juntas, elas podem formar palavras, mesmo que não tenha consoantes. Tá certo? Lembram disso também? Hoje nós vamos estudar a junção, o encontro dessas vogais na mesma sílaba das palavras, certo? Os encontros vocálicos, eles podem ser classificados em ditongos, certo? Tritongos e hiatos. Os ditongos é encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Certo? É o caso aqui da palavra caixa. Nós temos o encontro vocálico A, I. Elas ficam juntas na mesma sílaba. Quando você vai fazer a separação de sílaba, vai ficar o C, o A e o I na mesma sílaba, tá certo? O mesmo caso na palavra peixe. Certo? O E e o I, quando você for fazer a separação de sílaba, vão ficar juntamente com P. P, E, I. Então, esses encontros vocálicos, onde tem duas vogais na mesma sílaba, nós chamamos de ditongo, tá bom? Tritongo, tri, o próprio nome já está nos dizendo, né? Tri vem de três. Então, são encontros de três vogais na mesma sílaba. O caso da palavra Paraguai, nós temos o U, o A e o I na mesma sílaba, tá certo? Então, quando tem três vogais na mesma sílaba, é um tritongo. Quando você for fazer a divisão de sílabas, do mesmo jeito, o G, o U, o A e o I vão ficar na mesma sílaba, porque é um tritongo, eles não podem se separar, essas três vogais, tem que ficar junto do G, tá bom? O mesmo caso da palavra iguais, o U, o A e o I na mesma sílaba. Deixa eu só apagar aqui, que eu circulei também o S. E o S não é vogal, certo? Então, só elas aqui, tá bom? O encontro vocal. Quando for fazer a divisão de sílaba, a separação de sílaba também. O G, o U, o A e o I tem que ficar na mesma sílaba, porque é um tritongo. Ah, professora, e os hiatos? Eu estou vendo aqui duas vogais na mesma sílaba, tanto na palavra viola, como na palavra saúde. E aí? É um ditongo? Não, não é um ditongo. Por quê? Porque nas palavras que tem hiato, nós temos uma vogal com um som bem forte e a outra vogal com um som mais forte ainda. Então, se elas têm as duas um som forte, não podem ficar na mesma sílaba. Elas só ficam na mesma sílaba quando uma tem um som forte e a outra tem um som fraco, tá bom? Então, como vai ficar? Quando você pronuncia essas palavras, na pronúncia, na sua fala, crianças, vocês já vão perceber que essas vogais não vão ficar juntas, certo? Vamos contar, todo mundo, pronunciando, falando a palavra, devagar, viola, bem devagar. Vi-o-la. Tá vendo? Contando os dedinhos, ó, vi-o-la. Você já percebe que essas vogais vão ficar separadas. Como tia já disse, como foi? Porque tem um som forte e a outra também tem um som forte. Então, pode ficar junta. É um hiato, tá certo? Essas duas vogais aqui, que ficam separadas, estão vendo? A tia fez até a separação de sílabas aqui, para que vocês possam ver direitinho como vai ficar. Elas não vão ficar juntas quando vocês separam as sílabas. Do mesmo jeito, é a palavra saúde. Soletrem comigo. Sa-u-de.
podem ficar juntas. Na separação de sílaba, elas vão ficar separadas. Tá certo? E tem algumas, como é o caso da palavra saúde, que já vem com acento. Quando vem com acento, já está dizendo que ela é forte igual a outra. Então, você não pode deixar essas vogais juntas porque vai dar uma confusão, certo? Então, tem que ser dessa forma. Só aqui recapitulando, voltando tudo para saber se vocês aprenderam. Contigo. Ditongo. Palavras que têm duas vogais na mesma sílaba. Tritongo. Palavras que têm três vogais na mesma sílaba. E o hiato, palavra que tem duas vogais com som forte, que não podem ficar juntas na mesma sílaba, na separação de sílaba. Tá certo? Pronto. Todo mundo entendeu? Agora vamos lá para a nossa ortografia, certo? Às vezes, nós fazemos um pouquinho de confusão quando vamos utilizar a letra R. Porque quando estudamos a família do R, nós estudamos o Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Mas o R não tem só essa função, ele tem outros sons que são bem interessantes, certo? Então aqui nós vamos estudar o som da letra R inicial, que é esse que Tia falou. Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. Nós vamos estudar o R com o som fraco, que é aquele R que aparece no meio da palavra, que tem aquele som, parece que a nossa língua está enganchada na nossa boca. Veja só como nós vamos pronunciar. Rá, Ré, Ri, Ró e Ru. Não parece que a nossa língua está enganchada quando nós falamos? E tem o R dobrado. O que é esse R dobrado? No meio da palavra, se nós temos que dizer o Rá, Ré, Ri, Ró e Ru, quando precisarmos de uma palavra com o som de Rá, Ré, Ri, Ró e Ru no meio da palavra, o que nós vamos fazer? Dobrar esse R. Nós vamos colocar 2, tá certo? No R inicial, nós temos o exemplo da palavra rato e rede, certo? O R fraco, a palavra barata, olha o Rá que Tia pronunciou, e a palavra carambola. E o R dobrado, nós temos o exemplo da palavra carro e correr. Só que tem uma observação bem interessante. Quando você for dividir as sílabas dessas palavras com R dobrado, eles não podem ficar juntos. Por quê, professora? Porque são R's com som forte. Um R forte e outro R forte vai dar uma confusão se eles ficarem juntos. Então, vocês vão ter que separar esses R's. Vocês vão querer confusão, né? Nem eu. Então, como vamos fazer? Fica um R numa sílaba, olha a palavra carro, como é que se separa. Um R fica numa sílaba e o outro R lá na outra sílaba. Assim, eles não vão brigar, né? A palavra correr do mesmo jeito. Fica um R numa sílaba e o R lá na outra sílaba. Certo? Eles só vão ficar juntos quando você for escrever a palavra sem separar e quando você for falar. Porque falando você não pode separar os R's. Não é assim? Gostaram da aula? Aprenderam? Pois fique com Deus, bons estudos e até a próxima.